tem jogador que só dá duas alegrias para a torcida, né? Uma quando chega e outra quando vai embora. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para continuar comentando aí o mercado de transações que agitou o futebol, que agitou o Vasco no período da Copa do Mundo, mas dessa vez a gente vai falar de quem saiu, né, e não de quem entrou. A gente já falou aí durante a Copa do Mundo da chegada do Lennon, da chegada também do Osvaldo Henriques, falamos, claro, do grande reforço para a temporada, o Maxi Lopes, mas a gente deixou de falar os jogadores que saíram do Vasco aí, que para muita gente foi às vezes até mais reforço do que alguns contratados, né? Não deixa de ser sintomático quando quem sai é visto como mais reforço do que quem chega. Então vamos conversar sobre esses jogadores aí, tanto os que saíram quanto os que ficaram também. Vamos começar falando então do Riascos, que foi o primeiro dessa barca que saiu, foi para a China e acho que cumpriu a sua função. Gostei dele ter vindo esse tempo, porque ele fez uma coisa muito importante, que foi fazer a torcida parar de pedir para o Riascos voltar. O Riascos teve uma passagem anterior, ali do meio de 2015 até o meio de 2016, jogou muito mal naquele finalzinho de 2015, que foi justamente na campanha do rebaixamento, aí começou a fazer uns gols quando jogou contra time da Campeonato Carioca e contra o time da segunda divisão. Mesmo nesses jogos, nunca mostrou nem muita técnica, nem muitos recursos, mas aí, aquela coisa, né? O contrato dele acabou, ele teve que ir embora. A torcida vascaína criou na cabeça uma imagem de que o Riascos era craque, de que o Riascos pelo menos fazia gol. E eu fiquei aqui no Sobre Vasco esse 1 ano e meio ouvindo todo santo dia, todo vídeo que eu postava, que o Riascos tinha que voltar, porque se o Riascos tivesse, ia resolver, porque o Riascos isso, porque o Riascos aquilo. Pois bem, o Riascos voltou, fez aí uma temporada, uns 6 meses bem fracos no Vasco, e eu acho que pelo menos agora, daqui pra frente, eu não vou mais ouvir nenhum vascaíno pedindo pro Riascos voltar, né? Então, pelo menos, cumpriu sua função, vamos dizer assim. Veio, mostrou que realmente não é o tipo de atacante que a gente tem que ficar desejando, e ele vai embora pra China. Desejo toda a sorte do mundo pra ele, é realmente um jogador carismático, tem o filho dele, Paulinho, lá, é uma gracinha. Mas, cara, para jogar no meu Vasco, jogar de centroavante do Vasco, não serve. Outro jogador que está saindo nessa janela também agora é o Eraso. Eraso que veio também ali contratado às pressas, emprestado pelo Atlético Mineiro para cobrir a vaga do Anderson Martins, que foi para o São Paulo. Claramente foi uma escolha errada da direção do Vasco, né? Não se acertou no nosso time. Era de se esperar, porque ele estava no banco do Atlético Mineiro, já tinha feito mais atuações quando jogou pelo Flamengo. Então, realmente, uma aposta equivocada. E aí, ainda bem que apareceu o Barcelona de Guayaquil querendo repatriar o Eraso. Ele já se acertou lá com o time, já se apresentou lá. Não é mais um problema para o Vasco. Outro jogador que também está se encaminhando aí para fora do Vasco é o Wellington, que vai para o Atlético Paranaense. Que bom que apareceu alguém para levar o Wellington, porque o Vasco estava ali com um contrato complicado com o Wellington, né? O Wellington veio no meio do ano passado emprestado pelo São Paulo, chegou a fazer boas atuações pelo Vasco. Eu realmente tenho que admitir que em nenhum momento achei o Wellington isso tudo aí. Mas para grande parte da torcida, ele fez um bom final de temporada passada. O pessoal chamava ele de Dom, o Wellington Cross, fizeram essas piadinhas para ele aí. Como também o Vasco chegou no final da temporada sem volante, porque o Jean foi devolvido para o Corinthians, o Wellington foi devolvido para o São Paulo, o Douglas sendo vendido, o Bruno Paulista que veio e não acertou no Vasco. Então o Vasco terminou ali a temporada sem volante. Precisava trazer alguém. Já estava negociando com o De Sábato, já estava negociando com outros volantes, mas não tinha fechado com ninguém. Precisava, não dava para começar uma temporada sem nenhum volante, acabaram decidindo renovar com o Wellington. Até aí tudo bem, acho justificável. Mal ou bem, tinha sido o volante que mais tinha se destacado na temporada anterior. Qual foi o grande equívoco do Vasco para mim? Renovar por 3 anos. Aí realmente
foi um erro. E aí não sei se foi por causa dessa renovação, o que foi. Realmente o Wellington voltou agora em 2018 jogando muito abaixo do que ele já jogava, que na minha opinião já não era lá muita coisa. Realmente com isso ele ganhou a bronca da galera que já não estava mais aguentando o Wellington. Demorou muito para ser barrado pelo Zé Ricardo também, isso só ajudou a piorar a relação dele com a torcida. E no final, quando foi finalmente barrado, mostrou que era um jogador complicado, né? Esses jogadores que racha grupo. Foi ele o grande organizador daquela foto lá do A Culpa é Nossa, né? Então você vê que era ali tipo uma semente ruim no elenco do Vasco e precisava ser afastado. O Vasco tinha um contrato de 3 anos, era complicado. Então que bom que apareceu aí o Atlético Paranaense para levar o cara. Não sei se o Vasco tinha direito à multa rescisória, mas se não tem também não recebeu e tudo bem. Só da gente se livrar do jogador já tá muito bom, né? Aí foi aquela confusão, vai por empréstimo, vai em definitivo, e no final aí, a última informação que eu tenho, pelo menos, é que essa renovação do Vasco com o Wellington é meio complicada. Ele tinha um contrato até outubro só com o Vasco, e de boca um acerto que dali pra frente renovaria por mais 3 anos. Rolou essa informação aí na mídia, aquela situação complicada, né? Do Vasco, essa caixa preta, os contratos nunca são o que são, mas enfim, o mais importante é que o Wellington também está fora do Vasco. Outro jogador que não saiu, mas pelas informações que rolaram aí durante a Copa do Mundo, tá ali, ó, na boca do corvo, tá só esperando aparecer alguém que o queira, é o Paulão. Paulão é outro jogador que caiu em desgraça, outro jogador que já tinha sido devolvido para o Internacional, e aí, de repente, o Vasco resolveu contratar um contrato de 2 anos, super obscuro, a pedido do Zé Ricardo, teoricamente. E essa é uma renovação. O Wellington, eu até dei argumentos aqui para justificar a renovação do contrato do Wellington, né? Mas o Paulão realmente é uma coisa inexplicável, porque ele já tinha se desgastado com a torcida do Vasco em 2017, já tinha sido devolvido, nem começou a temporada treinando com o Vasco, e de repente o Zé Ricardo pediu, a diretoria resolveu trazer o Paulão de volta. Obviamente não deu certo, o desgaste com a torcida só aumentou, e agora ele está aí, escanteado ali, lá no finalzinho do banco, esperando uma oportunidade no Vasco ou esperando quem o queira levar de São Januário. Vamos ver como é que vai avançar essa negociação aí. Além desses aí que foram embora ou estão para ir embora, vale também comentar a renovação do contrato com o Andrés Rios. O Andrés Rios teve seu contrato encerrado no meio do ano, chegou a ser afastado do grupo ali por uma semana durante a Copa do Mundo, mas acabou tendo seu contrato renovado até o final do ano. Eu achei que foi uma boa renovação. Eu sei que vai ter muita gente reclamando aí, porque o Andrés Rios é mais um dos jogadores visados pela torcida, e eu também não quero defender aqui porque não morro de amores pelo Andrés Rios. Já falei muito mal do Andrés Rios aqui mesmo nesse espaço. Mas eu acho que a renovação foi interessante. Por quê? O que aconteceu? Vamos voltar aí para como foi os dias anteriores à renovação. Conforme foi chegando o final do contrato do Andrés Rios, o Andrés Rios sinalizou para o Vasco que ele queria uma renovação por um tempo longo, com aumento de salário, com luvas, porque agora seria um contrato em definitivo e tudo mais. E o Vasco sempre falou, cara, não vai rolar, não vai rolar, acho que a gente vai dispensar você, se você quiser ficar, fica e tal. E ficou nesse impasse até o momento em que realmente o contrato acabou e o Andrés Rios foi afastado do grupo. O que aconteceu dali para frente? O Vasco, naquele momento, estava sem nenhum atacante no elenco. O Riasco já tinha ido para a China, você não tinha outro centroavante de ofício ali no elenco, a não ser jogadores da base lá, tipo Moreste, tipo Hugo Borges, que são jogadores que estão muito verdes ainda. Nunca jogaram uma partida inteira pelo Vasco, tiveram poucos minutos no principal até agora. É difícil você chegar e assumir que esses 2 garotos vão assumir a bronca de serem os centroavantes do time daqui para frente. E eu tô sempre defendendo que a gente aproveite mais a base, que o Vasco dê mais oportunidade para a molecada, mas também não pode ser assim, né? Confiar um setor inteiro só a 2 júniores que nem estão integrados direito ao elenco. Seria muito complicado. Ah, mas podia contratar outros jogadores, era só contratar os atacantes, que nem contratou agora o Maxi Lopes. Com certeza, mas é complicado, né? Você não deixa de ser um risco você chegar, abrir mão de todos os seus centroavantes, contando que vai contratar outros, de repente as negociações não avançam, vai que não consegue fechar com jogadores
por um motivo ou por outro, o Marcos resolve ir para a Turquia, o Álvares lá do Jorge Wilstermann não quer vir para o Vasco, que não quis vir, aí fica naquela, fecha a janela de transferências, você não tem centroavante nenhum. E aí, como é que fica? Então, às vezes, você tem que ser mais conservador nas suas apostas e seguir aquele velho ditado, né? Um passarinho na mão é melhor do que dois voando. Do lado do André Rios também, ele sentiu que a coisa pro lado dele não estava boa, o vínculo dele com o Vasco terminou e não deve ter aparecido nenhum clube interessado no jogador, porque, né? O que aconteceu? Uma semana depois, ele voltou a conversar com o Vasco, mas aí diminuindo muito as suas expectativas, a luva que ele era para receber não recebeu, o contrato que ele queria que fosse, sei lá, de 2, 3 anos, acabou sendo só até o final do ano e acabou só rolando um pequeno aumento de salário, parece. Então, o que eu acho dessa negociação aí? Foi uma negociação para agradar os dois lados. Lembra um pouco o entrave do Nenê ano passado, quando ele brigou com o Milton Mendes e com a direção do Vasco e foi afastado porque tinha uma proposta. O que aconteceu ali naquele momento? Depois de um tempo, o Vasco viu que não ia conseguir contratar um outro jogador para o Nenê e que ele fazia falta na equipe. O próprio Nenê viu que não ia conseguir sair do Vasco naquele período e ia ter que ficar treinando em separado até o final do ano, sei lá. Os dois entraram num acordo, jogaram, fizeram as pazes até o final do ano. Quando chegou no fim do ano, o Nenê se pirulitou para o São Paulo na primeira oportunidade. Agora, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. O Vasco sentiu que não podia abrir mão de todos os seus centroavantes, queria renovar com o André Rios. O André Rios acha que merece uma proposta melhor, mas viu que não ia aparecer nenhuma tão rápido no período dessa janela do meio do ano. Os dois resolveram cada um se conformar aí com o que tem. O Vasco em se conformar com o André Rios em se conformando com o salário que o Vasco está pagando, e vão ficar nessa situação até o final do ano. Quando chegar o final do ano e o contrato do André Rios acabar, aí eu acho que dificilmente vai haver uma nova renovação. Vamos ver, as coisas têm que mudar muito, o André Rios tem que deslanchar esse segundo semestre para o Vasco estar disposto a renovar pelo que ele pede, porque senão eu acho que a história do André Rios no Vasco termina em 2018. E aí é isso, né, galera? O que eu posso falar, resumindo aqui, de todas essas negociações aí, todos esses caras que foram embora e que renovaram? Olha que curioso. Todos os jogadores que saíram agora no meio do ano foram jogadores que tiveram seu contrato renovado aí, as suas negociações feitas, depois que o Eurico já tinha perdido a eleição no Vasco, né? Aquela bizarrice dos regimentos do Vasco, que a eleição acontece em novembro e o novo presidente, só vai assumir em janeiro. Então você tem 2 meses ali de uma diretoria que já está saindo, continuar tocando o clube, esses 2 meses só o mais importante da temporada, que é quando você monta o elenco para a temporada seguinte. E aí foi nesse momento que, por má fé ou incompetência, vou deixar para vocês aí julgarem, rolou o novo contrato do Wellington, a contratação do Riascos, a nova contratação do Paulão, a contratação do Eraso, tudo bombas deixadas aí no elenco pela administração anterior. Mal ou bem, o único jogador aí que teve o contrato renovado nesse período foi o André Rios, que foi contratado lá no meio do ano, quando a diretoria ainda achava, ou tinha esperanças pelo menos, de que fosse continuar no triênio seguinte. Quer dizer, um contrato muito mais responsável nesse sentido. Então, são negociações que eu vejo como benéficas de maneira geral, porque desoneram a folha do Vasco. Com certeza, a contratação do Maxi Lopes passa muito pelo Vasco ter deixado de precisar pagar salário de Riascos, de Wellington, de Eraso. O Campelo consegue, em 6 meses, desarmar as bombas que o Eurico deixou para a administração que seguia, né? Porque Riascos tinha contrato de 3 anos, o Wellington tinha contrato de 3 anos, quer dizer, eram jogadores que poderiam ficar muito tempo atrapalhando o Vasco aí, e felizmente, depois de 6 meses, a gente já conseguiu se livrar dos caras. Então, é um movimento muito importante, talvez até melhor que todas as contratações que vieram aí, que Lennon e que Osvaldo, com certeza, e até mesmo que o Maxi Lopes, tenha sido o Vasco se livrar desses jogadores aí que não estavam correspondendo em campo e estavam, por causa do seu salário acima da média ali, atravancando o orçamento do Vasco para contratar novos jogadores. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Então diga nos comentários a opinião de vocês. Ficaram felizes com a saída de Riascos, Wellington, Eraso? Estão torcendo pela saída do Paulão? Gostaram da renovação do André Rios? Digam tudo aí nos comentários. Não se esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais que estão pintando aqui por baixo. E
Caso vocês gostem do canal, caso vocês queiram ver mais vídeos e melhores vídeos, considerem também apoiar o Vasco aí no Apoia-se. Vocês dão, a partir de R$ 5 por mês, vocês já ajudam o canal a se manter no ar, a melhorar cada vez mais. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, viu como o canal melhorou do começo do ano, quando foi lançada a campanha do Apoia-se, até agora. Então, se você curte sobre Vasco, quer ver o Sobre Vasco por muitos anos a fio ainda, fazendo cada vez mais conteúdo de melhor qualidade, com melhor quantidade, considere se tornar um conselheiro do canal. Repito, a partir de R$ 5 você já entra no grupo de conselheiros do Sobre Vasco, no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. A partir de R$ 10 você já concorre a uma camisa do Sobre Vasco por mês. E quando a gente já meta aí de R$ 1.000 em contribuições, vai ser uma camisa oficial por mês para todos os apoiadores a partir de R$ 10, beleza? Entre no endereço aí, veja as regrinhas lá à direita, tá tudo bem explicado. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar aí, porque vocês sabem, né? Todo dia tem vídeo do Vascão agora, ou quase todo dia tem vídeo aqui do Sobre Vasco, beleza? Então beleza, a gente vai falando.